Chegamos agora, chegamos ao ano de 1948. Bom, vamos dar um salto aí na história, 10 anos, saímos da década de 30, né? Dos anos 1930, vamos para os anos de 1940. Bom, eu escolhi um jogo, na realidade eu queria fazer um outro jogo, mas enfim, não daria uma novela esse outro jogo. Então eu vou falar sobre um jogo muito importante da campanha de 1948, do título histórico do Botafogo de 1948. É um Botafogo Fluminense do turno. E eu vou explicar para você o porquê que esse jogo se torna tão importante. Bom, a gente já falou aqui sobre essa campanha, um pouco dessa campanha de 1948, e a gente já falou sobre o time que nunca perdeu. Você lembra sobre isso? Eu falei sobre esse negócio. Entraram 11 bonecos em campo, aqueles 11 bonecos jamais perderam um jogo de futebol. Isso não é para qualquer um, não. Enfim. E aí, o que acontece? Esse jogo, Botafogo e Fluminense, ele era da 4ª rodada do turno. E é importante só lembrar aqui um ponto, né? O Botafogo começou muito mal esse campeonato. Ele toma um pau de 4-0. Você lembra, o Narral cita o estádio General Severiano, reinauguração, terra do Brasil inteiro, né? Isso é uma coisa linda. Esse jogo foi no estádio General Severiano, com aquela terra do Brasil todo, o Botafogo toma um pau de 4-0, meu amigo, na rodada inaugural do campeonato. Então, só que esse time do Botafogo era o time que tinha sido tetra-vice. Quer dizer, não o time, né, mas o clube foi tetra-vice. 4-4, 4-5, 4-6, 4-7. Então, bateu na trave aí durante 4 anos. Só que a imprensa, lá vou eu de novo falando sobre a imprensa colocava o Botafogo ali, sempre o patinho feio, né? O patinho horroroso, né? Aquele patinho todo careca, né? Todo esquisito. Por quê? O grande favorito era o Vasco, indiscutivelmente. O Vasco tinha um timaço, era o expresso da vitória sendo formado, o time que tinha sido campeão no ano anterior, 47, tinha sido campeão em 45, era um time muito bom. Então o Vasco era o grande foco do negócio. O segundo clube a ser focado era um clube popular, que fica ali, não sei, ali perto da onde e tal. E o Fluminense era em forma de, vamos dizer, preferências, era o terceiro, porque o Fluminense tinha sido campeão em 46 e, era um time também muito legal. O Botafogo vinha amargando um jejum brabo, né? E mesmo com o tetra-vice, não era visto de uma forma muito simpática. E isso os jornais comprovam, se você olhar as manchetes, as chamadas, enfim. E ainda para piorar o negócio, toma um pau de 4-0 na abertura, né? E tem um outro detalhe, o Botafogo já não contava com seu grande ídolo. O Heleno tinha sido vendido para o Boca. Então estava tudo ruim, estava tudo estranho para caramba. Muito bem, quando termina esse primeiro jogo, contra o São Cristóvão, cara, o Botafogo era a carta fora do baralho, por essas razões que eu citei. Quer dizer, era um time de menor preferência, perdeu seu grande ídolo, estava no jejum, tinha times muito bons, principalmente o time do Vasco, beleza. E aí o Zezé Moreira faz uma alteração, já no segundo jogo, no jogo seguinte, que era contra o Canto do Rio, uma alteração muito importante, que foi a entrada do Perillo. O Silvio Perillo, e esse é o primeiro personagem que eu gostaria que você guardasse, o Silvio Perillo era um super centroavante, um dos maiores atacantes do futebol brasileiro nos anos 40, isso fácil. A seleção brasileira foi muito bem no Flamengo, enfim. Só que o Perillo chega no Botafogo já meio baleado, já era veterano, 31 para 32 anos, estava com o joelho meio esquisito, e ele chega no início do ano. O Heleno ainda jogava no Botafogo, mas muita gente internamente dizia que o Perillo seria uma espécie de substituto do Heleno, porque a saída do Heleno era iminente. Muita gente já apostava numa saída do Heleno. E é o que acaba acontecendo. Heleno de Freitas é vendido para o Boca Juniors, e aí não tem jeito. O Perillo estava machucado, ele tinha sofrido uma distensão na excursão que o Botafogo fez à Bolívia no início do ano. Então o cara estava de molho, voltava e não ficava legal e tal. Só que depois dos 4-0, a tunda que o Botafogo levou do São Cristóvão, os caras tinham que mexer. O Zezé Moreira saca o Zezinho, que era um centroavante muito bom, mas era muito jovem ainda, e coloca o Perillo. E por que desse pequeno detalhe? Porque essa dupla, Perillo e Otávio, já falei do Otávio, hein? Otávio e Perillo começam a formar uma dupla insana.
e que ficou absolutamente histórica nesse campeonato. Por quê? Porque o Botafogo vence o Canto do Rio por 4-2, com 3 gols do Otávio e 1 do Perillo. Muito bem. A rodada seguinte, o Botafogo pega o Madureira. 6-0 Botafogo. 3 gols do Otávio e 2 do Perillo. Ou seja, em 10 gols, a dupla fez 9. Aí você vai falar, pô, mas você só falou de 5 gols. O outro foi do Paraguai, amigo. Foi o primeiro cara a usar o número 7 nas costas do Botafogo. Beleza, então o Botafogo veio de 2 vitórias importantes, Canto do Rio e Madureira. Só que, com todo respeito, era Canto do Rio, era um Canto do Rio e Madureira. Primeiro clássico, Fluminense. E aí que eu escolhi esse jogo. Por quê? Porque esse jogo foi a afirmação do Botafogo nessa trajetória em 48. O Fluminense era o favorito. Ponto. Isso era. E o jogo era nas Laranjeiras, amigão, no estádio do Fluminense. E aí eu vou rapidamente resumir esse passeio, ou quer dizer, esse duelo entre Botafogo e Fluminense. Muito bem, eu falei que o Perillo, pedi para você guardar esse nome, né? Muito bem. O Perillo, logo no início do jogo, faz 1-0, uma bolinha metida na área. O Fluminense tinha um zagueiro chamado Bigode. Né? O Botafogo teve um nariz, o Fluminense teve um bigode, muito famoso o bigode, inclusive. E o Perillo faz uma jogada muito legal. Sabe aquele negócio de você finge que vai, mas acaba num fundo? Sabe aquela aí? O bigode ficou meio perdido, o Perillo toma a frente e 1-0 Botafogo. Muito bem, 1-0 Botafogo, pô, Laranjeiras, favorito, Fluminense e tal. Botafogo jogando ali no contra-ataque, no contra-golpe, de repente ia metido uma bola para a área. O Fluminense tinha um zagueiro, Igão, chamado Pé de Valsa. O Pé de Valsa. Toma cuidado, é Pé de Valsa, né? Não é outra coisa, não. O Pé de Valsa vai tentar rebater uma bola, rechachar, só que ele fura. E ela sobra para o Braguinha, o ponto esquerda Braguinha, que vai lá e caixa 2-0. Pô, 2-0 no primeiro tempo, hein? Pô, o que é isso? O Botafogo surpreendendo. Só que ainda no primeiro tempo, o Paraguai recebe uma bola na ponta direita, vai para a linha de fundo, só que dentro da área, o Pé de Valsa dá uma cotovelada no Braguinha. E aí o árbitro inglês, porque em 48 eram árbitros ingleses, né? O Mr. Ford estava logo olhando ali, falei, o cara deu uma porrada no maluco, isso é pênalti, amigo. Aí, pênalti, caixa, chama quem? Otávio. Aí o Otávio bate, na categoria, inclusive um dos jornais coloca que ele bate mansamente. Então, 3-0 o Botafogo no primeiro tempo. O pessoal ficou meio perdido, assim, como assim? Aí acontece o seguinte, o Mr. Ford, que parece que teve uma atuação muito legal, ele dá 2 pênaltis a favor do Fluminense, em sequência. O Rodrigues bate primeiro, o Oswaldo Baliza pega. Aí o jogo come, logo depois outro pênalti. Aí resolveram trocar o cobrador. Vai bater o Careca, que depois joga no Botafogo. Em 1950, o Careca vai jogar no Botafogo. Careca, inclusive, que é pai de um outro Careca que esteve no Botafogo também. Foi juvenil do Botafogo e depois jogou virada, né? Anos 60, 70. Aí o Careca vai bater, o que acontece? O Oswaldão vai lá e pega de novo, irmão. Pegou 2. Aí acaba o primeiro tempo, 3-0 Botafogo. Aí, aquele papo lá, vamos conversar, está tudo muito estranho. Veio o intervalo, 4-0, gol de quem, hein? Perillo. O Otávio descobre o Perillo, a dupla, 4-0 no saco. Aí o pessoal já não está entendendo mais nada. Na metade do segundo tempo, Geninho olha para a área e vai descobrir quem? Perillo. Aí o Perillo vai e faz o quinto, 5-0 Botafogo. Aí enlouqueceu, todo mundo enlouqueceu. Bom, houve mais um pênalti para o Fluminense, bem marcado, segundo o Mr. Ford em cima. Aí resolveram, Rodrigues, bate você, que ninguém mais quer bater pênalti, não. E o Rodrigues tinha perdido um, converte, e no final do jogo o Fluminense consegue marcar mais um golzinho para diminuir um pouco o trauma, né? Então, 5-2, e nosso Pirilaço mete 3 do Perillo, que passou a ser o substituto do Heleno. Eu quis trazer esse jogo porque a imprensa passou a olhar o Botafogo e falar, peraí, 5-2 no Fluminense? Só que tem um pequeno detalhe, mesmo assim, eles escanteavam. A mídia escanteava. Esse jogo, como eu falei para você, foi da 4ª rodada. Então, haveria, meu amigo, minha amiga, mais 16 jogos pela frente. Desses 16 jogos, o time do Botafogo ganharia 14 e empataria 2. Esse time, que eu vou fazer questão de colocar de novo para você em campo,
Ele passou, vou mostrar para você agora a imagem, ele passou a ser escalado na vitória sobre o Madureira e depois não perde nunca mais na vida. São esses caras aí, ó. Olha bem, Juvenal, nosso bravo Juvenal. Do lado do Juvenal, o Gerson Camelo. O goleiro é o Oswaldo, que pegou 2 nesse jogo aí, o Oswaldo. Do lado, a enciclopédia Newton Santos. Ávila, nosso center half, e o Rubinho baixinho ali, o Rubinho, que jogava pelo lado direito da linha média. O ataque, esse ataque aqui é histórico, fera. Esse ataque é o Paraguai, o primeiro número 7 do Botafogo. Os números passaram justamente nesse campeonato de 48. Geninho, nosso Geninho, centroavante, o Pirilo. Ele aí, o centroavante. Otávio na minha esquerda e o Braguinha. Eu escolhi esse jogo porque esse jogo foi o seguinte. E olha o Botafogo aí, cara. A partir daí, meu amigo, não teve para ninguém. O Botafogo vai na cola do Vasco, que tinha um timaço, e chega na última rodada, 1 ponto atrás do Vasco. Bom, o que aconteceu na final, nós já contamos aqui, 3-1, Fogão, título de 48, e agora eu vou dar um salto